Bom, boa noite. É, eu vou falar hoje sobre a Flor Bela Espanca, né? Então, eu não sei se vocês viram ali no Moodle, mas eu postei já o material sobre ela, né? Aliás, faz um tempo já. E eu acrescentei essa semana um, um artigo, né? Sobre ela, que é o prefácio da edição do livro que eu tenho. Esse aqui, ó, Estudo Crítico sobre Flor Bela Espanca, né? Do José Régio, que é um escritor português do momento posterior, né? Que é um grupo que se reúne em torno da revista Presença. Então, é um momento posterior do modernismo, uma fase posterior, que se chama presencismo, né? Posterior à do Fernando Pessoa, né? Então, a primeira fase é essa, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né, ah, e o Almada Negreiros, que a gente viu. Esse momento da Flor Bela Espanca é considerado uma espécie de intervalo, né, entre a primeira parte, né, e a segunda, a primeira fase e a segunda do modernismo. E assim, se a gente pensar nas características da Flor Bela, né, o principal motivo dela ser considerado um interregno, um intervalo, né, é o fato dela ela não ter feito parte de nenhum grupo, né, nem da revista Orfeu, nem da revista Presença e nenhum outro. Então ela ficou meio que isolada, né. E além disso tem o aspecto formal da poesia dela, né, que é basicamente o que ela escreve é soneto, né? Então é uma forma mais tradicional, né? Ela escreve contos também, ela escreve alguma coisa em prosa, só que a obra dela que realmente ganha, que se projeta, né, são os sonetos. E daí eu também eu postei um vídeo aqui e 3 livros dela. Isso daqui já estava, né? E o que eu acrescentei foi esse estudo crítico sobre ela, que é do José Régio, que é um autor que a gente vai ver também. Então, esse estudo crítico, ele é bastante interessante, né? Eu recomendo que vocês leiam, mas hoje a gente vai ler os poemas, né? E, e vai analisar. Eu vou tentar fazer uma leitura um pouco mais rápida do que eu costumo fazer, né? Então, o primeiro. Então, assim. Antes disso, eu quero ler o, uma introdução à autora, né? Uma apresentação, né? Um texto de apresentação, que o primeiro parágrafo do trecho do livro do Maçom Moisés, né? Que tá aqui no começo do item modernismo, ou melhor, esse aqui, ó, 3.1, modernismo, primeira geração. Esse tópico aqui, ó, ou esse arquivo aqui, ó, que eu tô falando, tá bom? Esse capítulo modernismo, a primeira parte, né? Quer dizer, pela minha divisão, né? Porque no livro ele não é dividido. Mas daí eu vou ler essa parte aqui, ó, que é o primeiro parágrafo a respeito da Flor Bela Espanca, tá bom?
Bom, é, então ela chama Flor Bela de Alma da Conceição Espanca, nasceu em Vila Viçosa, Alentejo, em 1894. Em Évora, faz estudos secundários e escreve os poemas reunidos póstumamente no volume Juvenília, 1931. Casa-se então e é infeliz. Vai para Lisboa estudar direito em 1919. Nesse mesmo ano, publica seu primeiro livro de poemas, o Livro de Mágoas, que não provoca maior interesse por parte da crítica. Um segundo volume, o Livro de Soror Saudade, 1923, também passa despercebido. Separa-se do marido e tenta debalde uma nova experiência matrimonial. Deprimida, desiludida e doente, retira-se do convívio social e entra a cultivar uns raros amigos que lhe restam. Mal colabora em jornais ou revistas com breves composições. Recolhe-se a Matozinhos em busca de melhora, alentada agora por um novo casamento com um homem à altura do seu talento. Mas é tarde. Na noite de 7 para 8 de dezembro de 1930, falece naquela cidade, enquanto dorme profundamente graças à ingestão excessiva de barbitúricos. Suicídio, acidente, não se sabe ao certo, né? Então ela viveu só 36 anos, né? E, e deixou alguns livros de poesia, né? Basicamente três ou quatro, né? E dois livros de contos, e um livro de poesia, ou melhor, dois são publicados póstumamente, né? Então, a minha ideia é ler alguns poemas dela, né? E mais ou menos seguindo a sequência dos livros, e eu vou relacionar também com, com poemas de outros autores, né? Então, quer dizer, vai ser um pouco estranho para mim, para falar a verdade, porque só tem três alunos, né? E eu vou ficar falando meio que. Não, tem quatro. Ah, o Matheus voltou. Tá, beleza. E eu vou ficar falando meio que sozinho. Na verdade, eu prefiro quando os alunos ajudam na interpretação, mas, assim, bom, fazer o quê, né? Algumas pessoas justificaram a ausência, né? E, na medida do possível, se vocês quiserem participar, eu agradeço, tá bom? E, bom, então, ó, também, além desse texto do Maçom Moisés, que apresenta a Flor Bela, né? Que faz parte desse capítulo do modernismo, tem o literatura portuguesa, a literatura portuguesa através dos textos. Espera aí, alguém está comentando alguma coisa no chat. Tá, a Kelly está lavando a varanda. Bom, esse livro Literatura Portuguesa através dos textos é uma espécie de antologia, né? Então, a parte da Flor Bela, quer dizer, ele está no começo do bem no primeiro tópico aqui, geral, né? É um PDF bastante extenso, né? E está na página 415 do PDF, ou melhor, na página 415 do PDF, começa a parte relacionada com a Flor Bela, tá bom? Eu já deixei aberto aqui para ficar mais fácil, né? Mas, enfim. Então, o primeiro poema que eu quero ler e analisar, né, é o primeiro poema do primeiro livro que ela publica. Então, o livro se chama Livro de Mágoas, né? E o poema se chama Este Livro, né?
Este livro é de mágoas, desgraçados, que no mundo passais, chorai ao lê-lo. Somente a vossa dor de torturados pode, talvez, senti-lo e compreendê-lo. Este livro é para vós, abençoados, os que o sentirem ser bom nem belo, sem ser bom nem belo. Desculpa, este livro é para vós, abençoados os que o sentirem, sem ser bom nem belo. Bíblia de tristes, ó desventurados, que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo. Livro de mágoas, dores, ansiedades. Livro de sombras, névoas e saudades. Vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio. Irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a imensa mágoa, lendo o meu livro só de mágoas cheio. Né? Então, assim, ó, eu não vou interpretar tudo sozinho, não. Assim, vocês vão ter que participar de alguma forma, porque senão, né, não faz muito sentido, né? É, então, esse poema é como se fosse o poema de abertura da obra dela como um todo, né? Ela está apresentando o livro, certo? O, Sim. Obrigado, Daiane. Tem. é, e ela está falando com quem, afinal de contas? Para quem ela dedica o livro, né? Parece que ela tá querendo que qualquer pessoa que o leia compartilhe das dores dela, né? Aham, sim. Para compreender o livro, né? Sendo que o livro se chama Livro de Mágoas, a pessoa tem que ter, é isso aí, compartilhe da dor, né? Tem que ter tristeza, né? Que, fala, Dayana. Parece assim que ela chama para a pessoa que tem alguma dor também ler e Aham, sofrer com ela, né? sim, assim, precisa haver uma identificação, né, do leitor com esse sentimento, né, e, bom, eu acredito que o vocabulário seja bastante simples, né, acho que não tem nenhuma palavra aqui desconhecida, né, o que vocês acham? Ou alguma inversão sintática, alguma coisa que não dê para entender direito? Não, tá Uhum. bem claro. Tem um recurso aqui que se chama enjambemã, que é, eu até, ó, enjambemã, né? Que significa o quê? Significa que uma oração, né, começa num verso e continua no outro, né? Ou uma frase, né? Existe uma continuidade sintática entre um verso e outro, né? Então, vocês conseguem identificar isso que eu estou falando no poema? Ali no primeiro parece, ó, esse livro é de magos, desgraçados que no mundo passais. Aham, É isso? isso, é isso. Aqui, na verdade, este livro é de mágoas, desgraçados que no mundo passais. O segundo verso continua a frase ou a oração do verso anterior, né? E aqui ela está se dirigindo diretamente a esses desgraçados que seriam os leitores, né? Isso. Aham. Somente a vossa dor de torturados pode talvez senti-lo e compreendê-lo. Este livro é para vós, abençoados, e aqui de novo, né? Ó,
abençoados os que o sentirem. Agora, essa parte, sem ser bom nem belo. O que sem ser bom nem belo? Esse sem ser bom nem belo se refere ao quê? Acho que sem ser bom nem belo, ela tá falando do próprio livro, não? Sim, o livro. Este livro é para vós, abençoados os que o sentirem. Sem ser Foi bom nem belo. Isso. interessante, professor. É que Oi? no verso, no primeiro verso da primeira estrofe, ela chama de desgraçado, meio Aham. que, como a Dayana disse, trazendo esse leitor que compartilha das dores, das ansiedades, né? Enfim, não sei se Aham. ansiedade. E Sim, na segunda estrofe, ela faz uma apreciação, aquele que sente a mesma coisa que ela já é abençoado por sentir e por saber como isso funciona. sim, é verdade. Tem uma antítese, né? O Isso. desgraçado, que não é como a gente usa na linguagem cotidiana, que é uma espécie de ofensa, mas é aquele que não recebe a graça, né? E, é, é, e aqui o desgraçado é nesse sentido de desventurado, né? E aqui bem observado isso, Mateus. Aqui o torturados e desventurados, né? Meio que ela vai jogando com esses termos, né? O, depois, Bíblia de tristes, ó desventurados, que a vossa imensa dor se acalme ao lê-lo. Aqui já tem uma ideia um pouco diferente, né? Quer dizer, o livro cumpre alguma função de, pelo menos, aliviar essa dor, né? Certo? Tá. Livro de mágoas, dores, ansiedades. Fala, Daiane. Eu estou escutando. Tá. Livro de mágoas, dores e ansiedades. Livro de sombras, névoas e saudades. Vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio. Irmãos da dor. O seio aqui não é exatamente como a gente usa na linguagem cotidiana, né? O, né no, Seria o peito assim por sentimento, por coração? é, isso, no peito, querendo dizer isso, o sentimento, né? Trouxe o livro e junto com ele esses sentimentos todos, né, de mágoas, dores, ansiedades. Irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a minha imensa mágoa. Lendo o meu livro só de mágoas cheio, né? Então, bom, o sentido é bastante claro, né, eu acredito. Ela está conversando com o seu leitor, anunciando o tema de que trata o livro, né? A forma também, eu acho que é fácil perceber qual é a forma, né, do poema, não é? Sim, é um soneto. Sim, é um soneto, né? Eu não vou fazer a divisão silábica, mas são 10 sílabas, né? E também tem um esquema de rimas, né? Que também eu acho que não precisa fazer, né? Eu acho que todo mundo já entende isso, né? É, e como sempre tem algumas aliterações e assonâncias, como por exemplo esse chorai comigo a minha mágoa, chorai comigo a minha imensa mágoa, né? Fica bem claro o som das nasais, né? Do G, né? Enfim, coisas ou paralelismo, livro de mágoas, livro de sombras, né? Mais alguma coisa que vocês observem assim a respeito da forma? Essas reticências parece que a pessoa está segurando um choro, uma coisa assim, tá? Livro de Aham, mágoas.
Aham, dores, ansiedades, tipo, sim, como se ela estivesse respirando profundo para continuar falando. certo. Essas reticências dão também um ajudam naquilo que está sendo expresso, né? Nesse sentimento, né? É, bom, o que mais assim que vocês conseguem perceber? Tem alguma característica de algum outro movimento literário que a gente já tenha visto ou que vocês tenham visto antes? Se Não fosse, sei sobre movimento ou nem movimento português, mas me lembra um pouco a Clarice Lispector, esse poema. sei, pode ser sim. Mas por que, Matheus? A forma como ela fala sobre a desgraça, vamos falar desse modo. Aham. Conversar Tal, com o leitor. aham. Talvez assim a melancolia, né? Sim. Aham. O espectro também tinha um aspecto muito psicanalítico, né? Falar sobre a desgraça, tratar da desgraça humana, né? Ah, Enfim, e ela trata disso nesse poema, conversando com outro leitor, que só pode ser entendida por aquele que compartilha desses mesmos sentimentos, desse mesmo estado. aham. Certo. Mas assim, algum movimento literário vocês lembram com isso ou não? Ninguém se arrisca? Bom, eu pensei, né, em relacionar esse poema, mas isso, claro, é uma coisa que eu vi essa semelhança, né? Com um poema do Manuel Bandeira, que se chama Desencanto, né? Esse poema Desencanto, não, eu já abri aqui. Peraí. Ó, esse poema de Desencanto, ele também é do primeiro livro do Manuel Bandeira. O primeiro livro do Manuel Bandeira, que se chama Cinza das Horas, né? Ele tem uma epígrafe, e essa epígrafe é um poema, né? Mas logo em seguida vem esse, Desencanto, né? E é assim, ó, Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue e volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre, né? Então, eu não sei se vocês já estudaram Manuel Bandeira na literatura brasileira 2. Pouco. Fala, Daiane. O que eu vi dele, sim, foi pouco, professor. Tá, Pouco. mas vocês já tiveram essa disciplina, Literatura e Cultura Brasileira 2? Sim. É que foi Bom, meio conturbado na cultura brasileira 2 e que ah, trocou de professor, e foi um rolo entendi. no ano passado. Aham, entendi. Aí Mas, eu aham, pouca coisa. tá. Mas assim, vocês conseguem perceber a semelhança ou não? Sim, professor, ele conversa com quem está lendo, que manda fechar o livro, Sim, é, né?
Se a pessoa não tem interesse de desalento, é para fechar o livro. Sim, essa é uma das semelhanças, né? Ele fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Mais alguma coisa? Acho que a caracterização melancólica que ele atribui Sim, ao livro. também, né? Sim. Ele tá anunciando o livro, ele está conversando com o leitor, ele está dizendo do que trata o livro, né? Do tema do livro, e o tema do livro também é sofrimento, é dor, né? É desencanto, né? Então tem todas essas semelhanças, né? E não por acaso o, é o primeiro poema, né? Como se abrisse o poema anunciando o que, o que, é, do que trata a poesia desse autor, né? Aqui tem uma coisa curiosa que é assim, ó, do ponto de vista formal, esse poema ele é quase um soneto, mas ele não é um soneto, né? Porque a última estrofe tem um verso só, né? E é bastante interessante a maneira como termina. Eu faço versos como quem morre, né? E como se o próprio poema morresse antes de se completar, né? Tem uma outra coisa curiosa também, que é assim, quando a gente fala sobre soneto, geralmente a, a gente pensa assim, dois quartetos e dois tercetos, né? E versos decassílabos. Mas os versos não necessariamente são decassílabos, eles são da mesma medida, eles têm a mesma métrica, né? Nesse caso aqui, tem 9 sílabas, né? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto, né? Mas todos os versos têm 9. Então, ele só não é um soneto porque tem um verso só na última estrofe, né? Mas me parece bastante semelhante o tema, né? Ou seja, o que está sendo dito, né? E mais ou menos a maneira de dizer, né? E essa semelhança, eu acredito que não seja uma mera coincidência, né? Então, o livro, o poema, esse poema do Manuel Bandeira é de 1912. O da Flor Bela, 1919, né? A Flor Bela, ela tem vários poemas em que ela fala com o Antônio Nobre, que é um poeta português, né? Do simbolismo, né? E, e o Manuel Bandeira também, aqui está um pouco maior, né? O Antônio Nobre, né, do simbolismo. O Manuel Bandeira também dedica, nesse livro mesmo, poemas ao mesmo autor, Antônio Nobre, né? Então, não só eles têm essas semelhanças nesse primeiro poema, como eles se filiam, né, a uma determinada influência de um escritor do simbolismo português, né? Então, o Manuel Bandeira ele é um poeta muito importante para o modernismo brasileiro, mas no início ele é mais associado ao simbolismo, né? Bom, o Antônio Nobre ele tem
um poema chamado Menino e Moço que eu acho que eu li com vocês, né? Eu acho que eu li. Mas, ó, eu coloquei o link ali, né? E eu não vou ler, não, agora, tá bom? Mas só para vocês verem como tem, de certa maneira, alguma semelhança no tema, por exemplo, né? E aqui também é um soneto, só que é 12 sílabas. E que é um verso chamado alexandrino, né? Esse aqui tá errada a diagramação. Essa palavra aqui, primeira, é do primeiro verso, tá bom? E, bom, então, a Flor Bela Espanca, assim como o Manuel Bandeira no início, né, bastante associada ao simbolismo, né, mais do que ao modernismo propriamente dito. Embora, se a gente for lendo os poemas dela, a gente vai percebendo que tem alguma semelhança com a modernidade por causa da questão da identidade, né? E isso o José Régio e o Maçom Moisés, por exemplo, vão, de certa maneira, apontar, né, a questão da modernidade e de alguma semelhança que ela tem com, com o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro pela questão da identidade, né? Então, o segundo poema que eu escolhi para ler se chama Eu, né? E é um poema também desse primeiro livro, né? Então, eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte. Sou a crucificada dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou, né? Bom, e agora esse poema aqui tem assim alguma palavra muito desconhecida ou o que vocês acham? Acho que não tem, não. Aham. Tá conhecido, tá? Mas achei É, ele tão depressivo. sim, depressivo. É bastante depressivo. Aliás, o livro de mágoas, o nome não é por acaso, né? E é assim, bom, é triste mesmo, né? Mas eu acho que tem uma grande beleza nessa tristeza, sabe? O, aliás, esse verso aqui, né? Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo, né? Eu acho que mais ou menos quando a tristeza é transformada em arte, né? Isso de alguma forma pode transmitir algum tipo de consolo, né? Não sei. Ou, ou talvez aconteça o contrário, né? Mas enfim. O Mateus Não como um espelho. fala, Daiane. Tô dizendo assim, para algumas pessoas, né, que estão em sofrimento e tal, ler uma coisa assim funciona como um espelho, ela se vê ali, né? Aham. Mas isso você acha que pode ser bom ou ruim?
Às vezes pode ser bom, que a pessoa pode ter algum jeito de melhorar, de sair dessa circunstância, como tá ali nessa parte. Ó, que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Então, talvez assim, uma pessoa vendo um verso semelhante a esse, né? Ela pega e vê, não, meu caminho está sendo a morte, não é bem por aí, né? Eu não sei dizer se tem esse efeito, né? Acho que depende da pessoa, depende do momento, né? Mas eu acho que mais ou menos tem um verso do Chico Buarque que fala assim, acho que é qualquer canção de, acho que ele fala, melhor sofrer em dó menor do que sofrer calado. Alguma coisa assim, né? Como se, bom, de alguma maneira a arte sublima, né? Como se sublimasse o sofrimento, né? Tornasse o sofrimento algo mais elevado, né? Mais puro, sei lá, ou mais belo, né? Não que isso necessariamente vá curar, né? Vai ter um efeito terapêutico, né? Não sei se dá para entender o que tu querendo dizer. Mas assim, sendo sincero com vocês, eu uma das escritoras que eu mais admiro é a Clarice Lispector, né? O Matheus falou da Clarice Lispector. É uma escritora que eu admiro muito e que eu até pensei em estudá-la, né? No mestrado. Mas quando eu lia ela na adolescência, eu ficava bastante deprimido, né? Então, assim, agora não, né? Agora, quando eu leio, eu não fico deprimido. Mas eu entendo que por que que o Matheus fez essa associação, né? E também a Flor Bela Espanca, né? Claro, ela transmite uma tristeza, né? E eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente se influencia mais no sentido de ser mais, talvez, arrastado, né? Por algum tipo de sentimento assim na leitura. Só que depois, não sei, parece que isso muda um pouco, né? Mas fala, Dayana. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, né? Não, tá tudo bem. Não, é porque você abriu o microfone e eu continuei falando, mas você ia comentar alguma coisa? Eu estava pensando só da questão de sublimar, né, a beleza mesmo dos versos. Aham, sim. É o sentido, assim, que nem ela fala assim, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Aham, Então, é muito bonito esse verso, esse sim. último verso, né? A É. vida me encontrou. É Aham, como se ela deixar essa obra, essa coisa para alguém que tenha sentido a mesma coisa que é. aham. Na verdade, assim, é difícil até traduzir o que está sendo dito, né? O, mas parece que a vida é uma espécie de ilusão, né? Algo do tipo, né? Então, a própria existência dela pode ser um sonho de alguém, né? Mas esse alguém nunca a encontrou, né? Porque aqui fica menos restrito ao leitor, né? E esse daqui eu acho que é ainda mais forte a característica do simbolismo, né?
que é uma coisa meio vaga, cheia de sugestões, né? E, né, se for pensar que o poema tem a ver com a identidade, né? Eu, né? Sim, ali mesmo, quando ela fala, sou talvez, então, a visão de alguém. Então, Ah, é cheio de sugestões mesmo, né? oi? É o quê? É cheio de sugestões mesmo. Eu Isso. sou, Aham. e Isso. talvez. É. Eu acho que desde o início, né? Sou a irmã do sonho, né? E desta sorte sou a crucificada dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, né? A névoa, além de ser névoa, é tênue e esvaecida, né? Ou, enfraquecida, né? Uma névoa. Bom, é bastante triste, sim, né? Fala da morte, fala de luto, fala de incompreensão, né? Fala desde o início, anda perdida, né? Aquela que passa e ninguém vê. Agora, sou a que chamam triste sem o ser. Sem o ser, sem ser triste. Parece um pouco contraditório, né? Ou sou a que chamam triste sem existir, né? Não dá para entender muito bem, né? Sou, fala. Porque ela ninguém conhecia, ou ela queria ser conhecida, e não sei. Porque chamam de triste sem o ser. Então, sem o ser, ela afirma que ela não é triste, né? Aham, Mas é, é, sugere isso, que ela não é triste, mas que as pessoas veem ela como triste. sim. Mas de certa forma, sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte, né? Então, ela fala de tristeza, né? Mas aqui parece que nega, né? Sou a que chora sem saber por quê. Isso. Aham. Bom, enfim, acho que não dá para interpretar assim literalmente cada coisa exatamente o que é, porque como a gente viu, é cheio de sugestões mesmo, né? E eu acho que aqui, bom, de novo, né, é um soneto, né, e 10 sílabas, né, e as rimas, tudo um soneto perfeito, né? Também tem a questão das reticências, né? E eu acho que o som que se repete mais é o som do S, né, do CH, que são sons relativamente próximos, né, que a gente chama de fricativa, né, que é um som de, enfim, que a passagem do ar é fechada, meio fechada, né, né? Como se fosse, Oi? como se fosse um sussurro. Isso, Bem, isso, é isso. Que essa repetição desse som se combina com aquilo que está sendo dito, né? Agora, tem alguma coisa que desde o primeiro do primeiro poema está presente e que aqui se repete, né? Um pouco. Por exemplo, sou a crucificada, né? A dolorida, né? E aqui no primeiro a gente vê, por exemplo, desgraçados, abençoados, Bíblia de tristes, né? Que é uma espécie de referência religiosa, né? Cristã, né? Certo? Bom, tá, certo. mais alguma coisa a respeito desse poema?
que alguém queira falar? Não? Tá. Eu vou para esse agora, porque ele é um pouco diferente. Desejos vãos. Você pode ler, Daiana? Eu queria ser o mar de altivo forte, que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz imensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, vive do mundo, vão até a morte. Mas o mar também chora de tristeza, as árvores também, como quem reza. Abre aos céus os braços como um crente. E o sol altivo e forte ao fim do dia tem lágrimas de sangue na avenida. E as pedras, essas, sujas toda a gente. Certo, obrigado, Daiana. Bom, e aqui, é, o que está sendo dito, ou melhor, em primeiro lugar, tem alguma palavra desconhecida, ou o vocabulário é simples também? Eu acho que é simples mesmo. Aham. Também é um vocabulário bem simples, né? E Sim. alguma questão assim, alguma questão sintática assim que prejudique ou dificulte, né, a compreensão? Ou dá para entender bem claramente o que está sendo dito? Eu acho que dá para entender sim, professor. Não Aham. vi. Eu também acho, né? Eu queria ser o mar de altivo porte que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz imensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa que ri do mundo vão e até a morte. Até aqui, ela está falando sobre esses desejos que ela tem, né? Do que ela queria ser. E o que ela queria ser são elementos da natureza, né? O mar, a pedra, o sol, a árvore, né? E por que ela queria ser esses elementos, ou cada um deles? Parece que dá uma conotação de ser algo bom, Aham. de boas e fortes. Eu acredito assim que tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou a respeito do Fernando Pessoa, né? Do sensacionismo, né? Quer dizer, as sensações físicas é o que importam e o pensamento, que é algo que caracteriza o ser humano, né? Traz, traz sofrimento, né? Então, ser como os elementos da natureza é algo que liberta do sofrimento, então é uma espécie de sabedoria, né? Eu queria ser o mar de altivo porte que ri e canta a vastidão imensa. Queria ser a pedra que não pensa, né? A pedra do caminho rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz imensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Esse daqui, o bem do que é humilde e não tem sorte, talvez esse sorte esteja no sentido de destino, né? Eu queria ser a árvore tosca e densa que ri do mundo vão e até a morte. Só que daí
nas duas estrofes seguintes, né? O que ela diz? Opa. Como vocês interpretariam isso? Eu acho que está numa linguagem bem direta, né? Mas. Aí volta aquele tom de melancolia, né? Chora de tristeza. Aham, E aí invoca a parte da religiosa, né? Que abre os aham, braços como uma pessoa que implora a Deus, né? sim. É. Então, cada elemento que ela falou que ela queria ser, né? Ela coloca uma adversativa apresentando um aspecto relacionado com o sofrimento, né? Então, o mar também chora de tristeza. Aqui ela cria uma imagem também relacionada com a religião, como a gente viu antes, né? As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E também ela cria uma imagem bastante interessante, né? Relacionada com o pôr do sol, como se fosse lágrimas de sangue, né? E as pedras é... Esse pôr do sol avermelhado. Oi? Pôr do sol avermelhado, né? Isso, é. E as pedras, essas, pisas toda a gente. Bom, aqui entra uma outra questão que é bastante... Bastante não, mas assim, o que o José Régio vai observar na naquele artigo que eu coloquei ali para vocês, né? Que está relacionado com a identidade dela e essa identidade dela se multiplica, né? Uma das coisas que ele fala a respeito da identidade dela é que ela transborda, né? Então ela se apresenta mesmo que seja como um desejo vão, né? De alguma maneira se identificando com esses elementos da natureza, né? E mesmo que seja para dizer que isso é só um desejo e que esse desejo é vão, né? Mas é uma coisa que vai aparecer como um tema relativamente recorrente na poesia dela, né? Bom, mais alguma coisa que alguém queira observar a respeito desse poema? Fala, Matheus. Eu não sei bem, mas parece que nas duas primeiras estrofes ela foge muito do que é ser esse desejo que ela coloca, eu queria ser, foge do que é ser humano, como se fosse uma fuga da realidade, e nas duas outras estrofes ela traz esses mesmos elementos que ela citava que gostaria de ser para problemas humanos, né? O pensamento, a tristeza, Aham, essa questão religiosa, de novo, as pedras, como ela diz no final, que pisas toda a gente, aham, essa agonia. Parece essa a oposição que ela cria nas duas primeiras estrofes para as certo. duas. Aham, sim. Existe como que chama mesmo? Antítese, né? É, Últimas. aham, sim. É verdade. Se bem que aqui, ó, queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta, né? De certa forma, o mar, no aspecto positivo, está personificado, né? Também, né? Eu queria ser Sim, a árvore tosca e densa que ri do mundo vão e até a morte, né? Também tem uma personificação, né? E, bom, e aqui nas duas últimas estrofes, mais claramente ainda,
esses elementos são personificados, né? Mas é uma espécie de fuga da realidade, sim. Inclusive, em outros poemas, a gente vai ver isso, né? Ela fala de torre, né? Não sei se ela usa torre de marfim, mas com essa ideia de se fechar numa torre, que é uma fuga da realidade, né? É verdade. Também é um tema recorrente na obra dela. Mas mais alguma coisa? Bom, então vamos para o próximo. É, eu separei mais alguns, mas eu não sei se vai ficar muito cansativo, né? Então, eu vou eu vou pular. Tem esse livro de Soror Saudade. Soror, vocês sabem, né? Em latim é irmã, né? Esse livro aqui, esse poema desse livro, esse primeiro poema desse livro, ela dedica a esse autor que é um poeta também português com quem ela conviveu, né? E esse poeta, os versos dele, né? Em que aparece essa expressão soror saudade, estão aqui na epígrafe do livro, né? Então é como se ela respondesse. Mas eu não vou ler, não. Eu vou pular, eu vou passar para os últimos, porque os últimos vão tratar de, de um tema mais recorrente, que é o amor, né? Os poemas dela, né, são mais frequentemente de amor, né? É, você pode ler, Matheus? Posso, sim. Esse arquivo tá aqui no Moodle? Sim, todos eles. Eu vou abrir aqui que eu consigo ver melhor. Ah, entendi. Ó, o livro é esse aqui, ó, Charneca em Flor. E a página do PDF é a 34. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este e aquele, o outro e toda a gente, amar. Amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Certo, obrigado, Matheus. Bom, tem esse tema do amor, né, que eu falei para vocês, que é um dos temas mais recorrentes da obra dela. Ele é muito variado, a maneira como ela aborda o amor é bastante variada, né? E o texto do José Régio, aquele estudo crítico lá, né, vai, de certa maneira, apontar, né, mapear as várias abordagens que a Flor Bela faz do tema do amor, né? Então, tem abordagens assim mais de um amor único por um ser, né, único e assim de até uma submissão assim exagerada, né? Mas aqui já é um pouco diferente, né? Como que vocês acham que ela está tratando desse tema aqui, hein? Parece que é meio indiferente ao amor.
ao ato de amar? Não sei. Por que indiferente? Tem a palavra indiferente, né? Tem a palavra indiferente? Tem. Pior que é verdade. Aham. Parece que ela traz essa questão de amar, mas também precisa se encontrar eh, enquanto pessoa só, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender. Hã, Parece que ela traz uma individualidade em amar a si mesmo. sim. Mas tem uma outra coisa que é um pouco diferente da maior parte da maioria dos poemas de amor que a gente conhece, né? Que seria essa ideia aqui, né? O objeto amado é este, aquele, o outro e toda a gente, né? Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar aqui e além. Quer dizer, o objeto amado em si está longe de ser o mais importante nesse amar, né? Não é? Então, Sim, é, talvez essa indiferença esteja relacionada com isso. Não importa quem seja a pessoa que eu esteja amando, né? Mas o que importa é amar, amar perdidamente, né? perfeito. Não importa onde, aqui, além, né? Até o Drummond tem um poema um pouco assim, falando de amor também, né? Mas eu não lembro nenhum verso decor assim para falar agora. Mas ele fala algo parecido assim. Bom, e vai de certa maneira apontando aspectos contraditórios, né? E recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem, ou contraditórios ou para os quais ela não tem resposta, né? Talvez, né? E aqui também ela afirma aquela mesma ideia do início. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente, né? Então, assim, naquela apresentação que o Maçom Moisés faz da autora, né? Ele fala de várias desilusões amorosas que ela teve, né? Então, de certa maneira, isso aparece como tema da obra dela, né? Então, há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E aqui, como que vocês interpretariam isso? Acho que a chance de amar diversas vezes, como a primavera, que vem todo ano, aí Aham, ela relaciona com a voz e para cantar. Cantar várias vezes, não, acho que foi mais ou menos isso. aham. É, como se fosse, o amor é algo meio que tem um ciclo, né? Isso. É, então é preciso viver esse ciclo na primavera, né? Na estação em que ele floresce, né? Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E esse cantar tem a ver com como que a gente pode dizer? A louvar, né? Sei lá, assim, festejar ou brindar, não sei, alguma coisa do tipo, né? Esse amor no seu ciclo, né? No seu ciclo de, de vida mais
mais intensa, né? Como se fosse algo assim, né? Sim. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E agora? Opa. Agora eu fiquei em dúvida no que seria essa alvorada. É, aqui ela está jogando com ideias contrárias, né? Bom, se um dia hei de ser pó, cinza e nada, claro, está se referindo à morte, né? Uhum. Seja a minha noite uma alvorada. A alvorada é o amanhecer, né? Sim. Noite seja uma alvorada. Como se, bom, de certa forma, a própria vida é marcada pela morte, então que essa morte seja pelo menos, ou que essa vida seja vivida no, sei lá, na sua Seja válido, né? intensidade, né? Sim. E que me saiba perder para me encontrar. Bom, aqui acho que também não é uma ideia muito assim, talvez não seja muito original, né? Perder-se para se encontrar, né? Quer dizer, como que vocês interpretam isso? Experiência, É, vivência. sim. Mais alguém tem alguma ideia? Uhum. Arriscar-se, talvez, né? Sim, sim. Aham, é. Bom, o que mais que a gente pode observar aqui? Nessa última estrofe ou no poema todo? Não, no poema como um todo. Não, é o que eu ia falar, mas já foi dito, que era sobre amar, o ato de amar e não amar uma outra pessoa, um outro. Aham, Acho que isso está bem sim. claro, né? Aham, tá. Bom, a ideia aqui é só mostrar a variedade, né, desse tema, né, que é recorrente na obra dela, né? Então, o outro poema que eu gostaria de ler é esse Ambiciosa, que está também nesse livro, acho que é só um pouco depois. É esse aqui. Bom, alguém quer ler esse? Eu posso ler. Tá. Peraí, tem alguém mandou um Tom. Pronto, professor, agora eu já posso participar da aula. Tá, beleza. Mas, bom, vai lá, Matheus. Ambiciosa. Para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o voo de um gesto para o alcançar. Se as minhas mãos em garras se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar. Minha alma é como a pedra funerária, erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus. O amor de um homem? Terra tão pisada. Gota de chuva ao vento, baloiçada. Um homem? Quando eu sonho o amor de um Deus. Obrigado, Matheus. Bom, e aí? Esse poema, acho que o sentido dele é um pouco menos claro, né? Mas, começando assim pelo vocabulário, tem alguma palavra muito, ou alguma palavra desconhecida que dificulte a compreensão? Lânguido. Lânguido nesse caso, é sensual, né? Nesse caso.
Que palavra Baloiçar. horrível. Oi? A palavra é horrível? Baloiçar é balançar, né? Ah, sim. Gota de chuva ao vento balançada. Tá. Mas então, por partes, né? Para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o vôo de um gesto para os alcançar. E aí? Bom, então continuando um pouco, ó. Se as minhas mãos em garra se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar? O que que ela está dizendo? Raro gosto de matar, gente. É, Parece que ela tá condenando esse tipo de amor que ela não quer, que ela quer uma coisa fixa e não uma coisa que não tá aqui nem lá. será? Por que você acha isso, Daiane? Parece ser uma coisa só física, entende? Sobre que ela fala dos braços, ela fala das Aham, mãos gravando em, entendeu? Parece das mãos em garra se cravando, como se fosse cravando no corpo de uma pessoa, entendeu? Então sim. parece física, entende? Mas essas mãos são desses vagabundos a quem ela jurou amar? Não, é dela mesmo. Dela mesmo. Dela mesmo. Então, assim, ela está condenando isso? É que parece assim que ela fala que é só o corpo dela, não a alma dela. Eu entendi assim no começo, seria parte do meio. Ah, tá bom, mas daí, assim, você falou assim, que ela está condenando esse tipo de amor físico, é isso? Parece que ela tá, na verdade, que ela tá dedicando esse poema para esses amores que já se foi, entendeu? Que para ela era só físico. De E certa forma, posso falar? pode. Na verdade, eu não acho que ela esteja condenando o amor em si, ela está condenando as pessoas. Tipo assim, como se ela fosse superior e esses, vou usar homens, né, não fossem dignos Aham, desse amor, até que ela reduz eles a fantasmas e vagabundos, tipo, aham, as palavras que ela usa. sim, Como se eles não fossem dignos, como se ela tivesse extremamente insatisfeita com os amores aham, que ela já teve. Tipo, esses homens são vagabundos e fantasmas, eles não têm qualidades merecedoras do amor dela, que é aham, superior. sim, Tipo, aí quando ela fala é, naquela parte dos braços lânguidos lá, é aham, tipo, como se uma posição de quem não se esforça para alcançar sim, nem agradar os antigos amores. Tipo, ela fica meio indiferente. aham, Essa coisa do braço lânguido, não só de uma fraqueza, um desânimo, uma desmotivação em relação a isso, mas uma questão de voluptuosidade. aham, sim. É, é isso mesmo. Então, assim, ela nunca se esforçou, né,
para alcançar esses amores que ela chama de fantasmas vagabundos, né? E se alguma vez as mãos delas, ou as mãos dela, se cravaram sobre um desses amores, né? Quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar, né? Então, é como se fosse uma diversão, né? Não é isso? Só por prazer. Enquanto que para esses fantasmas vagabundos, foi a morte, né? Minha alma é como a pedra funerária, erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus. E agora, interrogando a vibração dos céus. Ou então essa última estrofe aqui. O amor de um homem, terra tão pisada, gota de chuva ao vento balouçada. Um homem, quando eu sonho amar, quando eu sonho o amor de um Deus. Eu acho que meio que reforça Aham. essa questão que denota esse sentimento, tipo, insignificante, que não condiz, né, com as expectativas que ela tinha em relação ao amor. Aham. Tipo, sei lá, o tempo inteiro ela tá muito preocupada e desanimada em relação a isso, porque ela não encontra Aham. uma resposta para esse sofrimento, né, em relação a essas expectativas frustradas de amor. Sim. É. Então parece que ela fica meio sofrendo ali, né? Ela Aham. é incapaz, como se ela fosse incapaz de amar, porque ela não encontra homens terrenos que correspondam a isso, tipo, que sejam merecedores Aham. disso. Sim. Então essa impossibilidade de viver esse amor é porque ela tá à procura de uma coisa extraterrena, né? Isso. Tipo, os homens terrenos, tô fora, entendeu? Ela quer uma coisa além, tipo Isso. um homem-deus, alguma coisa assim. Aham. É E isso. talvez possa fazer alusão a essa questão do fantasma que ela fala primeiro, que é uma coisa que não está nesse plano. Tipo, tá em outro plano. Porque os homens daqui já não são merecedores Aham. disso. Sim. O amor para ela é algo insuficiente, né? A ponto de. Porque ela Aham. tá procurando uma coisa, Isso. né? E ela só encontra, sei lá, homens comuns que não correspondem ao que ela quer. Isso. Talvez uma coisa extremamente idealizada do que seja o amor, Aham. tipo, Sim. tão bizarramente idealizada que ela fica tipo, caraca, ninguém pode me dar amor. Preciso morrer e ir para outro plano, porque em outro plano alguém vai me dar o que eu quero. Sim. É. E tanto que o título é ambiciosa, né? Como se fosse assim a Uhum. ambição de algo fora do comum que ela deseja, né? Bom, então esse é um outro aspecto, né, da maneira como ela aborda esse tema do amor, né? E, e o José Régio, ele faz como se fosse um mapeamento, assim, dessas, dessas diferentes abordagens, né? E daí, então, eu peço que vocês leiam ali para não ficar uma coisa incompleta, porque eu só escolhi alguns, tá bom? E para terminar, mais alguma coisa que vocês queiram observar desse poema? A gente vai ler mais algum poema dela? Sim, mais um. Tá. Então vou deixar para falar no final. Que ia ser tipo uma observação mais geral que eu percebi, né, enquanto estava Não, ouvindo pode a aula. falar, pode falar.
Não, é porque, tipo assim, é uma busca constante por amor, os poemas dela. Tipo, Sei. ela sofre Aham. muito por causa disso e, não sei, diferentes formas de amor também, né? Aham. Representa o poema em si. É uma busca eterna, parece. Porque é um Sei. tema principal, né? Em todos os poemas, basicamente, a temática principal era amor, em todos os poemas, né? E ela tá constantemente buscando isso, e de uma maneira muito dela, assim, né? Não é uma, como a gente lê Aham. em outros poemas, não é esse jeito que as pessoas buscam. Aham. Tanto é que nesse poema aí ela quer um relacionamento, um amor, sei lá, de outro mundo. Ela não está satisfeita com os Sim. amores da Terra. Então é uma maneira muito dela, assim, muito particular, digamos assim, de buscar esse amor no outro. Aham. Parece até uma coisa de carência, né? Que ela necessita ter um amor incondicional, sei lá. É. Ela não quer só o bem, só uma felicidade, não sei, tipo, como se a vida dela dependesse disso. É meio bizarro, sei lá. Achei meio doida. É uma busca incansável e ela nunca tá satisfeita. E aí ela fica, não, vou achar um Aham. amor melhor que esse, vou achar não sei o quê. E aí ela se frustra, tipo, não sei, aquele outro poema de antes, Então, mas o do que eu Amar tentei. Perdidamente lá. Aham. É. O outro. Peraí. Não, então. Eu acho, né, Kelly, que nem todos os Uhum, temas que a gente leu aqui tratam do amor, né? Esse daqui sim, né? E de certa forma ela nunca está satisfeita e o que ela uhum, procura é uma satisfação plena, né? Que é uma coisa que de certa maneira não é humana, né? Assim, o ser humano nunca está plenamente satisfeito para todo sempre, né? De uma forma definida, uhum, né? Então, de certa maneira, ela está falando de algo que é humano, né? Mais geral. uhum, Isso não é tão só dela, assim, né? O modo como ela trata talvez seja bastante diferente, né? Você entende o que eu tô querendo dizer? uhum. Eu entendo. Aham. Mas assim, Mas fala. pode falar. Não, pode falar. Depois. Não, assim, lendo o artigo lá do José Régio, acho que fica mais claro o que eu estou querendo dizer, né? E também Aham. eu procurei escolher poemas um pouco diferentes, né? Tem alguns Uhum. que ela trata do amor de uma maneira assim que nunca é plenamente satisfeita, mas assim como se fosse de um amor tão exagerado assim que parece uma espécie de escravidão, sabe? Uma coisa Eu assim. acho que cria uma submissão. Mas nesse daqui a Tipo, gente ela leu. fica submissa e escrava, dependente de um amor. Ah, tá bom. Mas assim, o que eu estou falando é diferente, porque nesse caso ela fala do amor, mas não o amor por algum ser específico, né? O que eu estou dizendo aqui, tem alguns casos em que ela fala do amor por um ser específico, e esse amor é de uma submissão, né? De uma ah, assim exagerada, né? Então, aquele ser que ela ama é como um Deus, que é diferente disso aqui, né? Sabe? Porque Aham. ela não está falando que ela ama um ser específico que é como um Deus. É que ela está falando que ela deseja amar alguém que seja um Deus, né? Sim, ela tá, tipo, suplicando um Uhum. amor extraterreno, que é, tipo, de certa forma, já Aham. encaixa nessa questão das submissa, né? Tipo,
Mas aqui ela está submissa ao sentimento e não ao Sim, não a uma pessoa, sentimento. mas sempre É, a esse sentimento, sempre isso, escrava, isso. dependente disso. É, o, é, É que, tipo, ele dei uma lida em outros, né? E a tá. maioria Sim, fala desse entendi. tema e ela tá sempre, Sim, é. meu Deus, eu preciso de um amor. Aham, entendi. Mas a ideia do José Régio é como se fosse assim. Esse amor chega a ser também quase um sentimento religioso, né? Que nunca se, que nunca se realiza plenamente, no caso dela. Sim. Aham. É, é Mas, interessante essa questão porque em muitas partes também ela suplica literalmente assim usando a palavra Deus e tal. E sim, nessa questão também. desse poema aí que a gente acabou de ler que é esse É. amor extraterreno, né? Que tem um outro Aham, poema que ela começa falando, oh meu Deus, meu aham, Senhor, alguma coisa assim. sim. Então dá para relacionar desse jeito também, tipo, É. como se talvez ela quisesse que pessoas terrenas amassem a ela como próprio Deus amaria, né? Porque segundo a religião, tipo, Aham, Deus ama todo mundo incondicionalmente, enfim. sim. É. Talvez ela busque por isso e ela não ache em ninguém. Isso. É. Ou talvez ela busque amar como alguém místico ama a Deus, né? Só que o que o José Régio observa é que ela não consegue essa realização, né? Enquanto que um poeta místico fala desse amor como algo que ele alcança, né? Uhum. Daiana, você queria falar alguma coisa? Daiana? Oi, Você ia falar alguma coisa? na hora que a Kelly tava falando, eu, eu tava olhando assim a terceira estrofe, né? Que fala que a alma dela é como uma pedra funerária. E Aham, pedra funerária é estrada, né? Então quer dizer que parece que ela se fechou, né? E erguida na montanha solitária, então quer dizer, aham, ela fechou e se isolou do mundo, né? aham. Certo, é verdade. Interrogando a vibração dos céus. É interessante isso que você falou, porque também lembra é, a, o Santo Sepulcro, né? De certa maneira, como se ela. Isso, Aham, referência assim, religiosa, né? aham, sim, é verdade. Tem muita referência religiosa, né? Como se ela estivesse esperando ressuscitar, né? É bem interessante. Tá, mais alguma coisa sobre esse poema? Não? Não, Tá. Então, o último que eu escolhi se chama A Morte, né? Esse daqui é porque assim, a minha edição do livro A Literatura Portuguesa através dos Textos é diferente da edição que eu encontrei em PDF que disponibilizei lá, né? Então tem alguns poemas que eu tenho na minha edição e não tem lá. Então por isso eu escaneei aqui. Ah, acho que pelo PDF fica melhor. Eu escaneei esse poema, que é desse livro póstumo, né? E chama A Morte. Alguém pode ler? eu posso ler. Aham. Morte, minha senhora Dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce como um doce laço, e com a minha raiz sereno e forte.
Como uma raiz, aliás, errei. Aham. E como uma raiz serena e forte. Não há mal que não se sare ou não conforte, tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço. Não há triste destino, nem má sorte. Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo, prenda minhas asas que voaram tanto. Vim de Moirama, sou filha de rei. Uma fada me encantou e aqui fiquei. À tua espera, quebra meu encanto. Certo, obrigado, Kelly. Bom, e aqui, alguma palavra desconhecida? Alguma. Não? Bom, eu procurei uma coisa, Moirama, né? Parece que é o nome de algum lugar, né? Mas lembra o que esse nome? Nada? Nada? Não sei, não veio nada na minha cabeça. Não lembra de Mouro? Não. Não? Não, desculpa, professor. Mas tem a ver com Mouro. Ah, Terra de Mouros. Habitante. Bom, Mouros são o quê? São habitantes do norte da África, seguidores do islamismo, né? Então, que tem muito a ver com a história de Portugal, né? Porque Portugal foi, antes de se tornar um país, né? Foi ocupado pelos mouros, né? Eles, eles, é, eles expulsaram os mouros e quando expulsaram os mouros que se formaram os países Portugal e Espanha, né? Mas enfim, que tem a ver com as cruzadas e tal, né? Depois. Bom, então é a morte, né? E o que está dizendo nesse poema? como o título é sugestivo, né, por causa da crase, é como se ela tivesse conversando com a morte. Aham, Tipo, sim, se referindo diretamente a ela. é, Talvez não só as, não sei se a sensação é a palavra certa, mas como se estivesse personificando a morte. Tipo a morte do sim. desenho, dos desenhos, que é tipo um pânico assim, personificando. Tem um ceifador, essa palavra. Personificando e se referindo a isso, tipo, É, como se fosse um diálogo, talvez. sim, Porque ela fala, né? Não sei a palavra, pera. Enfim, ela tá se referindo diretamente a uma coisa, a uma pessoa. A, as palavras que ela usa sugerem isso, né? sim. É uma personificação, né? Mas a morte aqui é uma mulher, né? Morte, minha senhora, dona Morte. Tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce como um doce laço, e como uma raiz sereno e forte. O, o laço, né? Sereno e forte, ou o abraço sereno e forte, né? Então, essa morte, ela não é exatamente ceifadora, né? Mas é como mais uma pessoa que acolhe, né? Não há mal que não sare ou não conforte. Tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte. E o que é regaço? Ninguém sabe? Seria abertura por dentro? Não, não. Uma parte do corpo, É o colo, né? viu? Quase acertei. Tá. Então essa morte, ela não é a ceifadora, né? Ela é personificada, mas ela é acolhedora, né?
Não há mal que não sare ou não conforte tua mão que nos guia passo a passo. Então, é a mão que, que, que sara e conforta, né? Certo? E guia passo a passo. Aham. Então, a mão é o sujeito do sara, do verbo sarar e do verbo confortar, né? Em ti, dentro de Ah, ti... Oi, fala. como nesse caso, tipo assim, tava pensando aqui isso que o senhor falou sobre não ser uma ceifadora, né? É Aham. como se ela não visse a morte como uma coisa ruim, tipo, Sim, seria mais nesse sentido, é. Não, ó, sei lá, talvez ela já esteja tão, as ó, coisas sejam tão ruins que a morte não seria uma coisa tão horrível assim, tipo, como se a morte fosse reconfortante ou algo nesse tipo. Uma é, solução. é, é isso. Então, não há mal que não sare ou não conforte, tua mão que nos guia passo a passo. Então, com a morte, todo mal sara, né? E a mão da morte nos guia passo a passo, ou através da vida, a gente está sendo guiado para a morte, né? Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte, né? A morte alivia todo o sofrimento possível, né? Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo. Prende-me as asas que voaram tanto, né? Então, aqui é a mesma ideia que vai se repetindo, né? Bom, ela está pedindo para a morte levá-la, né? Ou, Sim. é, Tipo, ela começa já chamando, né? hum, Ela fala, ah, senhora Dona Morte. Já ali é, intimando. E ela fala que o abraço da morte, que eu enxergo isso como a parte ceifadora, né? Tipo, você tá abraçando a morte, ela está te levando, ela está levando sua vida. E é, ela descreve isso como uma coisa suave, tipo, uma aham, morte romantizada, talvez, não sei se é certo usar essa sim, palavra. sim, E ela usa de novo aquela palavra lânguida, que no poema anterior o senhor disse que era uma questão, tipo, sensual. que, E talvez ela acha o abraço da morte uma coisa sensual, porque ela usa essa palavra. sim. Tipo, eu não consigo enxergar isso, mas como se a morte fosse sensual, né? Um Você, abraço libidinoso, não, sei lá. você falou outros sentidos possíveis para essa palavra, que pode ser Uhum. mole, né? Alguma coisa assim, ou até meio é, débil, Suave? é, ou relacionado com fraqueza também, pode ser. Entendi. É porque ficaria meio bizarro, né? Um abraço de morte ser uma coisa sensual. Mas se a gente vê como vai ser a última estrofe, a gente vai entender a imagem que ela está criando, né? Que é Achei religioso. religioso. Se fosse uma coisa de que é de Mouro, né? Que nem ela coloca que veio de lá e é filho que veio. E a fada, ó, uma fada me encantou. E aqui fiquei, como se ela tivesse ficado encantada pela Isso. religião católica. Pela religião, Aí fica tu espera. não entendi, Dayana. Eu não ouvi nada, desculpa. O seu som tá meio ruim, sabe? Dayana, você quer Sei digitar? que comemorando o jogo. Mas eu tava pensando assim, como se ela fosse moura, né? Ou seja, tivesse uma outra religião, uma outra crença e fosse seduzida Ah, pela religião do país, entendeu? Que como se a morte tivesse esse poder de sedução nela. aham. É,
Pode ter, mas é que aqui, né, nessas estrofes anteriores, não tem a referência à religião católica, né? Mas, bom, aqui, vim da Moirama, sou filha de rei, Mafada me encantou e aqui fiquei. E, bom, de alguma forma, pode estar dizendo que a religião islâmica é ruim? Pode, porque é Mafada, né? Mas mais do que, eu acho que mais do que referência à religião católica como algo positivo que vá salvar, né? Tá fazendo uma referência aos contos de fada, né? Aos contos de fada em que o príncipe vem tirar ou a fada, sei lá, vem quebrar um determinado encanto que a princesa sofreu, né? A princesa está sendo vítima de um determinado encanto. Daí vem uma figura que pode ser do príncipe ou da fada, não sei de quem, para quebrar esse encanto, né? Não é isso? Só que aqui nesse caso, quem vai quebrar o encanto é a morte, certo? Então, tem alguma coisa que pode ser sensual? Tem, né? Mas aqui talvez as outras imagens que aparecem aqui sejam de mais do que sensual, de conforto, de alívio, né? Certo? Certo. Aham. Tá, e esse, Tá bom. esse encanto, de certa maneira, esse Mafada me encantou e aqui fiquei à tua espera, quebra-me o encanto. Esse o encanto, de certa forma, pode ser a própria vida cheia de sofrimento, né? Ou seja, ela inverte o valor que a gente costuma associar entre a vida e a morte, né? A vida algo positivo e a morte negativo. Aqui é o contrário, né? Certo? Certo. Mais uma coisa que vocês queiram observar Eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Pera. Tava com ela na cabeça, mas vou lembrar um minuto. ah, Aquela coisa que eu falei aquela hora sobre ser uma morte romantizada. ah, Eu acho que nessa questão é realmente meio que uma herança dos, do romantismo, né? Tipo assim, essa questão que a sociedade meio que ela só se acostumava com a morte. Tipo, não era como se fosse uma fuga, mas era um passo que você tinha que dar na sua vida, isso fazia parte do ciclo, você não podia fugir. Então você tem que viver naturalmente com essa ideia, tipo, só aceita. Então, ah, mas assim, isso que você está falando não é próprio do romantismo movimento literário, né? não sei, foi que talvez tenha falado errado, mas é o que eu pensei, tipo, uma herança dos românticos. Ó, se você pensar nos românticos, quando eles tratam da morte, eles tratam como algo meio assim, é, meio com sentimentalismo exagerado, né? Por exemplo, Álvares de Azevedo, né? Ou, Mas nesse caso aí, a Flor Bela, ela tá se declarando ali pra morte até, tipo. aham, Não sei, eu pensei nisso, tipo, essa questão da morte ser um desejo, né? Não ser um medo. sim, Foi mais nesse sentido, assim. aham, Tipo, não é uma fuga, ela não só aceita muito bem essa ideia, como uma coisa que ela deseja. é. Agora,
no caso, não sei se tem a ver com romantismo, né? É uma morte personificada, né? Que tem a ver, Uhum. essa personificação tem a ver com conto de fada, né? E ela é a princesa, né? Ela é uma princesa encantada, né? Ela é filha de rei, né? E nesse sentido pode ter um pouco a ver com romantismo, né? Porque esses contos de fada, de certa maneira, têm a ver com o romantismo, né? Uhum. Por, por ser de tradição popular, né? E pela época em que eles foram compilados, né? Agora, aqui a morte também, de certa forma, é uma fuga, né? É uma fuga também, né? E, bom, a morte no romantismo é uma fuga, né? Agora, eu acho que não é, assim, tratado com naturalidade, assim, né? Ah, faz parte da vida, então, acho que isso não acontece aqui, né? E isso de, a morte ser encarado como algo natural também não é próprio do romantismo, né? Isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Tudo bem? Sim. Aham. Tá, mais alguma coisa? Não? Acho que não. Tá, então, Talvez a parte da estrutura, tipo, a questão das rimas, não sei se a gente tá ah, falando muito disso. não, eu não estou falando muito disso porque são todos sonetos, né? Eles são, Uhum. eles são bastante perfeitos na forma, né? Enquanto sonetos, né? Então, Aham, as rimas e tal. Então, é, ok. é, a não ser que alguém tenha dúvida e queira perguntar sobre isso, né? Eu acho que ninguém tem dúvida a respeito disso, né? Sobre as rimas, né? Acho que não. É bem É, e- evidente, na verdade. é. Agora, quanto à Tipo, questão, A, B, B, A. é isso. É. ABBA, BAAB, não. Não, aí é A, B, B, A de ABBA, novo. C, C, D, E, D. CCED, isso. ED, isso. Mas, enfim, talvez, quanto a contagem das sílabas, você tenha alguma dificuldade na hora de fazer, mas a explicação eu já dei em outras aulas, né? Que você tende a manter a regularidade. Para manter Uhum. a regularidade, você pode juntar uma sílaba que termina em vogal com outra que começa em vogal ou não, né? E conta até a última sílaba tônica. É isso, né? Não tem outra regra. Aham. É. Então, enfim. É, bom, ahn, basicamente é isso, né? Eu tinha separado outros poemas aqui, mas eu acho que fica um pouco cansativo, né? E porque a gente já está praticamente há 2 horas aqui, né? Então, a ideia minha é que vocês leiam o artigo, né? Leiam o artigo e do José Régio, né? E escolham outros poemas para analisar, né? Buscando relacionar com tudo que foi dito aqui e o material que está lá. Tudo bem? E Tá bom, professor. como sempre, eu vou colocar escrito o arquivo com a proposta do trabalho e a data, tudo mais. Tá bom?
Tranquilo. Tá bom. professor, tranquilo. Então, beleza. Então, ó, os próximos autores que a gente vai ver são os da revista Presentes. Eu vou separar o material e vou postar assim que possível, né? E daí eu acredito que seja melhor a gente se encontrar uma vez só na próxima semana também. E eu acho que o dia melhor é a quarta. Apesar de ter jogo na quarta, né? E talvez por isso muita gente não assiste. Tá bom, então? Tá bom, professor. Tudo bem. Tá. Então, se ninguém tiver mais nada a dizer, a gente termina por aqui. Alguma dúvida? Beleza. Alguma observação? Não. Então tá. Então até a próxima. Eu vou manter o contato com vocês e assim que eu postar o material eu aviso e daí eu falo assim. Provavelmente a gente vai se encontrar na aula toda, né? No dia 18. Tá bom. Tá bom. Mas obrigado pela atenção e um bom resto de semana para vocês. Igualmente. Ok. Obrigada. Boa noite.